Boa noite a todos, aqueles que chegaram, que Jesus te alcance com graça, poder e recomeço. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o 22. Quero compartilhar com você a segunda mensagem da nossa série Desconstrução. Hoje eu quero conversar com você sobre fé. Eu estou convencido, irmãos, que em algum momento a nossa fé será testada. Em algum momento as nossas crenças serão provadas. Essa série tem esse título porque eu acredito piamente que esse período onde a nossa fé parece ser desconstruída chegará a todos nós. Algumas notícias têm um poder de mexer conosco de tal forma a ponto de fazer com que alguns abandonem a caminhada da fé. E eu quero então conversar com você sobre um homem chamado Jacó, que teve sua vida sacudida e teve que aprender coisas, desaprender outras. Quero ler esse texto com você, Gênesis 28, versículo 10 até o 22. Você pode acessar no seu smartphone sem problema nenhum. Assim diz a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Versículo 12, então você tem o sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertando Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Agora eu quero que você ore por você mesmo. Você orou comigo pelas crianças, mas agora eu quero que você ore pedindo para que essa palavra que será transmitida encontre lugar no seu coração, na sua mente. Feche seus olhos,
Fale com o Senhor Deus, coloque sua vida, suas necessidades diante dEle. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, que possamos sair daqui transformados ao ouvir Tua voz. Nos ajuda nessa hora, para que entendamos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Tira do nosso coração, da nossa mente, todo o atrapalho, toda a preocupação, tudo aquilo que pode nos impedir de ouvir Tua voz nessa noite. Nós assim oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero conversar com você então sobre a vida desse homem e quero conversar sobre fé. Nossa fé, em alguns momentos, ela será testada, nossas crenças serão provadas, e às vezes por meio de situações comuns. Constantemente eu encontro pessoas que me dizem coisas do tipo: pastor, eu já perdi a fé, eu já nem sei mais no que eu acredito. Constantemente, da mesma forma, eu encontro outras que não têm coragem de dizer que já perderam a fé, mas demonstram com atitudes, com ações, com as escolhas. O curioso é que esse período onde a nossa fé é provada, isso chega a todo mundo. E qualquer coisa tem o poder de testar a nossa fé. Quer que eu te dê alguns exemplos? Casamento, início de casamento. Eu já conheci casais super crentes, casaram, se desviaram. Filhos, tem alguns casais jovens aqui que estão com filho pequenininho, né? Outros terão em breve. Filhos é uma bênção, mas é um período de grande desconstrução. Porque a gente vai descobrir coisas que antes a gente nem imaginava. E nós seremos testados e provados em áreas aonde nós nos achávamos bem resolvidos e decididos e satisfeitos. Algumas coisas que antes a gente fazia com tanta facilidade, agora a gente já não consegue mais fazer. Filhos pequenos, criação de filhos, é um período onde muita coisa na nossa vida precisa ser repensada, reanalisada. E se nós não soubermos fazer o exercício correto, a gente desanima. O diagnóstico de uma doença tem o poder de levar pessoas para longe de Deus ou trazê-las para perto. Desemprego, quebra dos negócios, não é? O roubo de um carro, cadê o Michel? 8 dias sem notícia do carro que sumiu, não é? Encontrou o carro intacto, 8 dias depois. Período de deserto. Essas coisas, irmãos, têm o poder de testar as nossas crenças. E eu quero conversar com você sobre um homem que teve as suas crenças testadas, esse homem chamado Jacó. Esse texto fala de Jacó numa situação interessante, porque ele está fugindo. Fugindo de quê e por quê? Quando você volta a alguns capítulos, você vai descobrir quem é Jacó, do que ele está fugindo e por que ele está nessa situação. Jacó vem de uma família muito famosa, que está em Gênesis, não é? O nome do avô de Jacó é Abraão. O nome do pai de Jacó é Isaac. E o nome da mãe é Rebeca. Jacó tem um irmão gêmeo chamado Esaú. E por que ele está fugindo? Ele está fugindo porque ele, Jacó, e a mãe, num plano mirabolante, decidiram usurpar o irmão, Esaú. Isaac, pai dos meninos, já estava chegando no final da sua vida, e era um costume da época, das famílias patriarcais, sempre que o pai estava chegando no final da sua vida, ele tinha que reunir os filhos e abençoar os seus filhos. E essas bênçãos eram uma espécie de profecia. E está chegando a época onde Isaac tem que reunir os seus filhos. E ele já está cego, debilitado. Ele então chama seu filho Esaú e diz o seguinte: meu filho,
prepara uma refeição para mim, porque chegou o dia. Após comer, eu quero entregar uma palavra para você, eu quero abençoar a sua vida. E Rebeca escuta isso atrás da porta, chama Jacó e arma um plano. Para resumir a história, Jacó se passa por Esaú, enquanto Esaú vai caçar um animal para preparar uma refeição, Jacó se passa pelo irmão, o pai está cego e acaba então tomando a bênção do irmão. Quando Esaú então chega sem saber de nada, prepara a refeição, se apresenta diante do pai e diz: pai, senta e come, para que o Senhor me abençoe. Isaac vira para ele e diz: que história é essa? Acabei de te abençoar. O coração de Esaú congela, e ele pensa: eu não acredito. Onde está Jacó? E ele então agora decide matar o irmão. Rebeca fica sabendo e diz para Jacó: meu filho, você vai ter que fugir porque o seu irmão vai te matar. E ele então foge. E aqui então você tem exatamente essa peregrinação, aonde Jacó abandona a sua família, os seus planos, o seu clã, e parte para uma terra desconhecida chamada Harã. E algumas coisas vão acontecer aqui. O texto vai dizer que Jacó está nessa peregrinação, nessa viagem, e de repente o sol está posto, o maior calor do dia, impossível de seguir viagem, e ele então decide descansar um pouco. Ele pega uma pedra, põe debaixo da cabeça e dorme. E ele então tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada, não uma escada como a gente conhece, não é? Mas uma espécie de degraus. Segundo alguns historiadores e arqueólogos, na verdade o que Jacó vê é uma torre, ou um zigurate, parecido com a torre que você tem lá em Gênesis 11, a torre de Babel, não é? Não é uma escada, mas é uma escada, são degraus longos, possivelmente é isso que Jacó vê. E nessa escada, ele vê seres que ele vai dizer que são anjos, subindo e descendo, e de repente ele ouve uma voz, alguém fala com ele, e ele diz que esse ser que fala com ele é Deus. E Deus então vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, Deus do seu avô e Deus do seu pai. E essa terra onde você está dormindo é minha habitação, e eu vou dar ela para você. E após dizer isso, Deus faz algumas promessas para Jacó, que está dormindo. E as promessas são: através de você eu farei uma grande nação, eu serei contigo, versículo 15, eu te guardarei, eu te farei voltar para cá, porque eu te darei essa terra, eu não vou te desamparar, não vou te abandonar. E de repente Jacó acorda. Ele acorda assustado, angustiado. Você sabe o que é angústia? Quem aqui já se sentiu angustiado? Levanta a mão. Aquele sentimento, aquela sensação de aperto no peito, sabe? Aquela ansiedade. Ele acorda dominado de pavor, e ele vai dizer o seguinte: eu não sabia que Deus estava aqui. Diz que ele está com medo, e ele diz que aquele lugar é terrível, é temível, porque ali é a habitação de Deus. E de repente ele decide então fazer alguns votos. Diante da promessa que Deus fez para ele, versículo 20, ele vai dizer resumidamente: se o Senhor cumprir com as tuas promessas, então o Senhor será meu Deus. E digo mais, eu vou dar até meu dízimo para o Senhor. E aí termina a história. E ele segue viagem. Eu quero tirar algumas lições desse texto para a minha vida e para a sua. Em períodos de desconstrução, em períodos onde a nossa fé está sendo provada, testada, em momentos aonde, diante de um acontecimento, aquelas coisas que antes nós tínhamos por verdades absolutas, que nos faziam permanecer de pé, agora parece que nada mais faz sentido. Como se comportar? O que fazer?
Porque se não soubermos como agir, nós desistimos. Nós já não saberemos nem mais no que acreditamos e por que acreditamos. Primeira coisa, em períodos de desconstrução, em momentos onde nada mais parece fazer sentido, reconheça a sua ignorância. Jacó acorda e diz: eu nem imaginava que Deus estava aqui. Tem coisa que você simplesmente não sabe. E tem coisa que você acha que sabe, mas que também não sabe. O caminho para se seguir a Deus é um caminho de humildade e de humilhação. Chega momentos na nossa vida que nós precisamos concluir exatamente o que Jacó conclui. Eu não sabia. Tem uma frase conhecida, né? Você simplesmente não sabe o que não sabe. Existem coisas que você não sabe e você nem imagina que não sabe. E é isso que Jacó está dizendo aqui. Eu não sabia, eu não imaginava que Deus estava nesse lugar. Em períodos de desconstrução, em períodos de deserto, nós precisamos reconhecer a nossa ignorância. Eu não consigo seguir daqui para frente. Porque eu não sei o que fazer. Quem já se encontrou num beco sem saída, levanta a mão. Diante de uma situação que você não tem a mínima ideia o que fazer. É isso que está acontecendo com Jacó. Segunda atitude. Repense o seu conceito do divino. Repense o seu conceito do divino. Algumas coisas estão acontecendo aqui que Jacó não tinha nem ideia de como funcionavam. Uma das coisas que ele está entendendo ou começando a entender, ou de fato nem entendeu, porque ele vai reagir de um jeito estranho, é que Deus não é um Deus tribal. E tem muito cristão achando que Deus é um Deus tribal. O que é um Deus tribal? É um Deus da tribo. É um Deus exclusivo de um grupo de pessoas. Eu não sei se você sabe, primeira vez que eu escutei essa frase, eu tive que pensar, gente, o que isso está querendo dizer? Mas o Deus da Bíblia não é cristão. Você sabia disso? Que Jesus não era cristão? E que o Deus da Bíblia não é o Deus dos cristãos? Quem inventou isso fomos nós. O Deus da Bíblia é o Deus do universo. Ele não é um Deus tribal, que está limitado a um espaço geográfico, a um templo, a uma comunidade, a um clã. E essa era a visão que os judeus tinham. Quando Jacó deixa a sua parentela para trás, na mente dele, Deus também fica para trás. A experiência religiosa fica para trás. E agora ele está sozinho. Na cultura daqueles dias, que o pessoal vai chamar de Oriente Próximo, era assim que as pessoas entendiam as divindades. As divindades são locais. Elas são territoriais. Então, se você está numa cidade X, você está sob a supervisão e a ação da divindade tal. Se você sai desse lugar, você sai da ação da divindade. E era assim que os judeus entendiam Yahvé também. Eles achavam que Yahvé era o Deus de Israel, e que não era o Deus das outras nações. Que Yahvé é o Deus exclusivo de Israel. E que se você está fora de Israel, se você não é judeu, você não faz parte do povo de Yahvé. Só que é muito interessante porque desde o início Deus vai revelando que as coisas não eram assim. Ele vai dizer para Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, e em ti e através da tua descendência, todas as famílias da terra serão alcançadas e abençoadas. Deus não é um Deus que pode ser setorizado. Você já teve a impressão, irmão e irmã, de que o Deus, vamos falar da nossa denominação, que o Deus da presbiteriana é diferente do Deus da Assembleia de Deus? Quem aqui tem coragem de dizer, é verdade, pastor, me parece que são deuses diferentes? Levanta a mão. Que o Deus da presbiteriana é diferente do Deus da igreja pentecostal, céu e fogo. Eu inventei o nome agora. Não é? Não parece diferente?
Não parece que é o mesmo ser que nós estamos cultuando? A gente chama de irmão por conveniência, mas não parece ser o mesmo Deus. Parece que a igreja presbiteriana tem um Deus, os assembleianos têm outro Deus, os irmãos da Deus e Amor têm outro Deus, os irmãos da Quadrangular têm outro Deus. E da outra igreja que começou ontem, é um outro Deus. Você sabe por que isso acontece? Por que a gente tem essa leitura equivocada? Porque nós não estamos olhando para Deus pelo filtro certo. Nós não estamos olhando a Deus pelo meio de interpretação correto. Nós estamos olhando Deus simplesmente pelas páginas do Antigo Testamento, sem a revelação última, que é Jesus. Se você tirar Jesus da jogada, sim, Deus vai ser um Deus tribal, Deus vai ser um Deus aqui, outro lá e outro acolá. Mas se você começa a entender que sem Jesus você não consegue ter uma concepção exata e clara sobre Deus, aí a coisa muda de figura. Se Jesus for o nosso filtro, aí nós vamos começar a perceber que o mesmo Deus que está aqui, está na Assembleia de Deus, Deus e Amor, Quadrangular. Mas o nosso problema, irmãos, é que a gente acredita que Jesus, ele é apenas um meio de salvação. Ele veio, possibilitou a salvação, nos entregou o pacote do céu e agora foi embora. E agora a gente vai se relacionar com o Pai dele, Deus Pai. E Jesus ele também é o caminho de oração. Você ora em nome de Jesus, amém, Deus recebe. Esqueceu de falar em nome de Jesus, Deus não recebe. É assim que a gente trata as coisas de Deus. Você já orou e esqueceu de falar em nome de Jesus? E disse, gente, acho que Deus nem recebeu. Vou orar de novo. Irmão, irmã, Deus está mostrando para Jacó o seguinte: Jacó, você deixou tudo para trás, mas eu estou contigo. Eu não fiquei lá na sua terra. Eu não fiquei em Berseba. Eu sou o Deus que caminha com o homem. E digo mais, Jacó, eu vou com você. E eu vou garantir que tudo aconteça de acordo com o meu propósito. E através de você eu vou fazer uma grande nação. E através de você todas as famílias da terra serão alcançadas. Deixa eu ler um outro texto com você. Abre comigo em Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 5. Aqui nós temos um pouco mais de informação sobre Deus. Não é? A Bíblia, peregrinação junto com ele. E eu fiz isso. E Deus fez um monte de coisa. E Jacó também escutava seu pai contando histórias e dizendo, um dia Deus apareceu para mim. Yahvé. E ele fez algo grande. Sua mãe não podia ter filhos. Deus curou ela. E vocês são fruto desse milagre. Jacó e Esaú cresceram nesse lar, nessa estrutura familiar, ouvindo histórias de Deus. Assim como muitos de nós. Quem aqui cresceu num lar evangélico, levanta a mão. E possivelmente Jacó entendia a fé dos seus pais como sua fé. Aí ele tem que ir embora. A fé fica para trás. E agora o que acontece? Ele tem a sua própria experiência com Deus. Tudo aquilo que ele escutava o vô e o pai contarem, Deus agora fala para ele. E sabe como que ele reage? Com medo, com dúvida e com descrença. Ele reage com uma fé infantil. Deus faz as promessas e ele vai dizer o seguinte: se o Senhor me guardar, então o Senhor vai ser meu Deus. Se o Senhor me der comida, o Senhor então vai ser meu Deus. Se o Senhor me der roupa, então o Senhor vai ser meu Deus. Se o Senhor me proteger e me for favorável nos meus empreendimentos, então eu vou te seguir. Faz sentido Jacó agir assim, porque ele tem pouquíssimas informações sobre Deus. Esse Deus pode ser qualquer um, pode ser um Deus qualquer, que está se revelando a ele, e ele então quer provar se esse Deus de fato está falando a verdade. Faz sentido Jacó agir assim, porque a revelação é inicial, mas não faz sentido eu e você agirmos assim.
Fé infantil. A palavra infantil não é negativa. A palavra infantil significa que ainda está em desenvolvimento. É curioso porque existem pessoas na igreja que até hoje possuem uma fé infantil. São pessoas que têm uma fé condicional. Ou seja, elas tratam Deus como Jacó tratou, até hoje. Se o Senhor me abençoar, então eu vou na igreja. Se o Senhor me curar, então eu viro crente e me batizo. Se o Senhor fizer, então eu te sigo. Se o Senhor me der o emprego, eu dou o dízimo. Aí você dá o dízimo e bate o carro na segunda-feira. Aí o que você faz? Onde está Deus? Deixei meu dízimo lá com o pastor e agora bati o carro. Que Deus injusto é esse? Estou indo na igreja, estou firme e recebi agora a ligação do médico dizendo que estou com câncer? Eu que estou indo na igreja? São pessoas que têm uma fé infantil, que tratam Deus com uma troca. Se Deus fizer, eu retribuo. Se Ele não fizer, Ele que se lasque. Tem pessoas que têm uma fé circunstancial. Né? Dependendo da circunstância, eu estou firme. Se Deus está me dando emprego, saúde, se as coisas estão bem dentro de casa, se o pastor não está me enchendo a paciência, aleluia, glória a Deus, eu estou firme, fervoroso, vem na igreja, você conversa, a pessoa diz, como Deus é maravilhoso. Mas aí a bênção não chega, a pessoa esmorece, perde a fé, questiona tudo. A igreja não é tudo isso, eu já não consigo nem acreditar mais nessa Bíblia, eu já não estou mais lendo a Bíblia. São pessoas que têm uma fé infantil, que são movidas pelas circunstâncias. Tem outros que têm uma fé infantil, não condicional meramente, ou circunstancial, mas uma fé ancorada em algo ou em alguém. Pessoas, por exemplo, que têm uma fé ancorada no pastor, no bispo, no apóstolo, no missionário, na missionária, no irmão, na irmã, no pai, na mãe. Mas aí sabe o que acontece? Quando uma dessas pessoas caem em escândalo, em pecado, ou abandonam a fé, a outra pessoa também abandona. Porque a fé dela era a fé do outro. Alguns não têm a fé numa pessoa, mas em coisas. Enquanto eu tenho emprego, eu estou servindo a Deus. Enquanto eu tenho saúde, eu estou servindo a Deus. Enquanto eu estou pagando minhas contas, eu estou servindo a Deus. É assim que Jacó entendia Deus. Se Deus cumprir com o que me promete, e me der roupa, me der comida, se Ele me guardar, ok, Ele vai ser meu Deus. Mas se Ele não fizer isso daqui, eu sigo minha vida sem Ele. Fé infantil. Esse texto vai nos ensinar, irmãos, que nós precisamos reavaliar nossa experiência com Deus. Você se relaciona com Deus a partir daquilo que Ele pode te dar? Ou a partir daquilo que Ele é? É interessante porque Jacó, a partir daqui, ele vai ter vários testes, né? Vários testes. Entre eles, ele vai ter que se reencontrar com o seu irmão. E antes de se reencontrar com o seu irmão, ele tem uma nova experiência com Deus. Eu quero ler com você. Eu já estou quase terminando. Gênesis 32. Jacó luta com Deus. Versículo 22. Gênesis 32, 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jadoque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares.
O texto segue, e lá na frente, versículo 30, Jacó diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. É nesse momento em que Jacó tem a sua real experiência com Deus. Antes Deus havia se revelado, Jacó tenta barganhar com Deus, e ele segue vivendo a vida dele, fazendo as coisas do jeito que ele acha correto. Deus havia dito: eu vou te guardar, eu serei contigo. Jacó não acredita. Antes de se encontrar com Esaú, que fica sabendo que está vindo ao seu encontro, de maneira covarde, ele põe a mulher, os filhos na frente. E diz: talvez Jacó, quando vê minhas mulheres, meus filhos, tenha piedade de mim. Mas se ele estiver vindo para me matar, mata eles primeiro e eu fujo. Porque de fato Jacó não acreditava em Deus e não confiava em Deus. Uma coisa, irmão, é você dizer que você é presbiteriano, calvinista, crê na soberania de Deus. Mas aí quando falta dinheiro no final do mês, como você se comporta? Como Jacó. Fé infantil. Deus me abandonou. Murmura, reclama. Aí Deus te abençoa, te faz prosperar, e você abandona Deus. Vai para longe. Né? Tem pessoas que seguem a Deus por temporadas. 1 ano firme. Aí começa a acontecer algumas coisas e a pessoa termina a temporada. Segunda temporada, 3 anos depois. 6 meses, firme. Conta comigo. E vai, e avança. Termina a temporada. Uma das coisas que Deus está falando aqui para Jacó é o seguinte: Jacó, eu vou até o final com você. Não é por uma temporada. Não vou te desamparar até cumprir tudo aquilo que eu referi. Essa promessa que Deus faz a Jacó, irmãos, está se cumprindo até hoje. Todas as famílias da terra serão alcançadas. Todas as nações saberão quem é o Senhor. Ela não se cumpriu ainda. Então Deus está dizendo: eu vou até o fim, Jacó, com você. Não é por uma temporada. Para encerrar a mensagem, como se manter firme? Como conquistar uma fé madura? Jacó demonstra uma fé infantil. O que é ter uma fé madura? Quero terminar lendo com você. Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas. Lembra o que eu disse? Você não tem como conhecer a Deus se você não conhecer a Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é a revelação última de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você tem algum conceito sobre Deus que não casa direito com Jesus, abandona o conceito, porque ele não é correto. Sempre que você pensar em Deus, você tem que pensar o que isso tem a ver com Jesus. E se você se deparar com 2 personalidades distintas, alguma está errada. Porque Jesus é Deus encarnado. Ver Jesus é ver Deus. Jesus não é apenas o meio de salvação. Jesus é o Senhor do universo. Ele é o Deus cuja todo joelho se dobrará um dia, em cumprimento da profecia que Deus anuncia a Jacó. O que é ter uma fé madura? Diz capítulo 4 de Lucas: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Lembra o que Jacó falou para Deus? Se o Senhor me der comida, eu vou te seguir, o Senhor vai ser meu Deus. E o que o diabo está dizendo para Jesus? Você está dizendo que é filho de Deus e está passando necessidade? Por que você não ora para que o seu pai, que é tão amoroso, transforme isso aí em pães e você coma e mate essa fome? Você sabe, né, que comer não é pecado, irmão. Seria pecado Jesus fazer isso? É claro que não. Mas olha como Jesus responde. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Jacó, você não precisa de pão, Jacó, você precisa de mim, minha presença. É isso que Deus estava dizendo para Jacó, e Jacó não conseguiu entender. Versículo 5. E elevando-se, mostrou-lhe num
momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passada estas tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O contraste entre uma fé infantil é uma fé madura, é uma fé que confia em qualquer circunstância. É uma fé que não é condicionada ao momento. É uma fé que, a despeito do momento, ela segue avançando. Duas coisas nós precisamos, irmãos, para ter uma fé madura. Duas palavras com a letra C. Nós precisamos de caminhada e de comunidade. Você precisa continuar avançando. Continuar avançando. Lembra da primeira mensagem: deserto é um lugar de passagem. Você não pode parar. Você tem que continuar avançando. Você está com a sua fé sendo testada, você já não sabe mais no que acredita, continue avançando. E você precisa de comunidade. A fé que permanece é uma fé comunitária. Os pais da igreja, depois da era apostólica, Tertuliano, Irineu, Orígenes, todos eles diziam a mesma coisa: teologia se faz em comunidade, Bíblia se estuda em comunidade, fé se desenvolve em comunidade. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para vivermos em comunidade. Se você não caminha numa igreja, você está completamente perdido. Talvez você esteja seguindo um Deus tribal e nem sabe. Você precisa dos outros irmãos, para que a sua fé seja fortalecida, para que você amadureça, e para que você consiga sobreviver aos períodos de desconstrução, porque eles irão chegar. Eu estava vendo uma pesquisa, irmãos, é assustador o índice de pessoas que abandonam a fé ao mudar de cidade. Eu já conheci várias pessoas exatamente dessa forma. Mudou de cidade, abandona a fé. Sabe por quê? Porque nós carregamos esse conceito de Deus tribal. A fé dos meus pais ficou para trás. O Deus da minha igreja ficou para trás. E agora eu não consigo mais me manter. Sabe por que isso acontece? Muitos porque nunca tiveram a sua experiência com Deus. E a única coisa que salva uma pessoa é uma experiência pessoal com Deus. A fé que salva é uma fé que é baseada numa experiência. Não é uma crença, é uma experiência. Deus aparece para Jacó mais de uma vez, experiência. E uma experiência que muda a vida de Jacó. Do encontro com Deus, ele sai mancando. E todo mundo agora consegue perceber que alguma coisa aconteceu com Jacó. Quando você tem uma experiência com Deus, as pessoas percebem. Se você é religioso, as pessoas não percebem. Se Jesus entra na sua vida, as pessoas vão perceber de algum jeito. Porque a sua vida já não vai ser mais a mesma. É isso que esse texto está nos ensinando. Deus entra na história de Jacó e Jacó vai barganhar com Deus. Deus depois tem que ir de novo e ter uma luta com o homem, até que ele cede, sai ferido, mas sai transformado. Um período de desconstrução é um período extraordinário, irmãos, porque via de regra é quando o milagre acontece. Você já teve uma experiência com Deus? Eu não sei. Quem teve sabe. Jacó sabia que teve. E como que é essa experiência? Depende. Deus não é um Deus tribal, irmão, que vem pronto, no pacote, passo a passo. Não esqueça disso. Deus é um Deus pessoal. E nós vamos orar nessa direção. Fique de pé.
A religiosidade que a gente carrega, ela consegue nos sustentar até um trecho da jornada. Depois ela não nos sustenta mais. O que nos mantém, irmãos, é a experiência com o divino. É uma experiência mística. É uma experiência sobrenatural. É a experiência com o homem chamado Jesus. Se você está no momento onde a sua fé está sendo provada, o que vai virar a chave na sua vida é essa experiência. E talvez nessa experiência, algumas doutrinas que você acredita, elas vão ser confrontadas duramente. E você talvez vai ter que abrir mão de algumas. E você talvez vai ter que baixar a guarda, declarar sua ignorância e dizer: eu não imaginava que as coisas fossem assim, eu não sabia. Nós vamos orar para que Deus nos visite com um espírito, irmãos, de humildade, com abertura para recebê-lo. Vamos orar. Pai, nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro, assim como o Senhor veio ao encontro de Jacó, porque a experiência de Abraão não era suficiente para Jacó, porque foi a experiência de Abraão. A experiência de Isaac não era suficiente para Jacó, porque era a experiência de Isaac. E a experiência de Jacó não é suficiente para nós, porque é a experiência de Jacó. Meu Deus, nos ajuda a ter uma experiência contigo. Que o Senhor toque no nosso coração e na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que venhamos a entender o Senhor por meio de Jesus Cristo. Porque em Jesus está toda a verdade, está toda a revelação, está o ser do Senhor, está quem o Senhor é de fato. Nos ajuda a nos aproximar de Jesus, sem reservas, sem achismos. Meu Deus, nos dá um coração humilde, para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Nos ajuda a reerguer a nossa vida espiritual. Há pessoas aqui que estão afastadas do Senhor, e há alguns aqui que nem te conhecem, Pai. Assim como Jacó teve a visão da escada que desce do céu, que a tua boa mão desça nesse momento sobre a vida dessa pessoa, e que o Senhor a encontre onde ela estiver, e que ela tenha, meu Deus, um encontro com o Senhor nessa hora. Que o Senhor a chame pelo nome, e que o Senhor deixe de ser o Deus dos pais, o Deus da igreja, o Deus da denominação, e passe a ser o Deus dela. Meu Deus, se nós estamos longe do Senhor, e a nossa fé está esmorecendo, nos dá uma fé madura, nos ajuda a ser mais parecidos com Jesus, nos ajuda a abandonar a fé infantil, a fé do si, parar de barganhar com o Senhor, parar de tratar as coisas do Senhor como achismos. Meu Deus, nos ajuda a amadurecer, a viver uma vida de responsabilidade, uma vida, meu Deus, vibrante na Tua presença. Guarda o nosso lar, alcança os nossos filhos, alcança esposos e esposas que não Te conhecem, assim como o Senhor prometeu a Jacó que alcançaria os seus filhos, alcança os nossos também. Senhor Jesus, entra na história da nossa família. Essa é a nossa oração, que nós fazemos no nome dEle. Amém. Amém.